Não era por falta desse conhecimento, de informação, pode ser, filhão, que o povo estava sendo destruído, porque Israel conhecia a lei, irmãos. Israel não conhecia a lei, não matarás? Conhecia. Israel não conhecia a lei, não adulterarás? Conhecia. Não produzirás, não adorarás outros deuses além de mim? Conhecia. Então a questão aqui não era a quantidade de informação, mas a falta de relacionamento com Deus. Você sabe, vou entrar aqui, meu Deus do céu. Você sabia que ler a Bíblia uma vez por semana não resolve teu problema? A orelha do pastor esquenta primeiro para esquentar de vocês, porque espada que só corta para a igreja não é a palavra, porque a Bíblia diz que é a espada de dois gumes. Então, se ela não cortar o pregador, não é a palavra, não é a espada de Deus. O pregador que só corta a igreja, ele não está usando a Bíblia, porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Dois gumes quer dizer duas lâminas, corta lá e corta aqui. Quer dizer, corta aqui primeiro e depois corta lá. Então o pregador que só corta a igreja, que só bate na igreja, não vive aquilo que prega, está pregando tudo, só não está pregando a palavra, né? Quem está sendo abençoado é a igreja. Porque Paulo disse assim, ó, importa que o evangelho seja pregado. Quer ver? Olha lá, ó, Filipenses 1,15, olha o que está escrito lá. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja. Ó, está pregando o evangelho por inveja, porque quer ser melhor do que alguém. Por porfia, para arrumar briga com alguém, para dizer que prega melhor do que alguém. Olha lá, irmãos. Mas outros pregam de boa mente. Quem é que prega de boa mente? É aquele que prega a verdadeira palavra. É aquele que está assim, ó, pregando, mas está dizendo igual Paulo falou. Não foi, olha só, irmãos, se Paulo disse isso aqui, quem sou eu para dizer outra coisa? Paulo disse assim, ó, miserável homem que sou. Ah, que isso, irmãos? Quem está falando é o bandeirante do evangelho, um dos bandeirantes do evangelho, o apóstolo Paulo. O homem que conseguiu ganhar os gentios, os que não eram judeus. Gentio é todo o povo que não é judeu. Os gentios para Jesus. Ele conseguiu falar uma língua que os judeus não entendiam, mas os gentios entendiam. Aqueles que não tinham contato nenhum com Deus, com o evangelho, com palavra, com hebraísmo, entenderam a mensagem do cara. O homem que ficou 24 horas boiando, depois nos destroços do navio. O homem que ficou preso 2 anos em casa por causa dos judeus. Ele ficou preso do ano 61 ao ano 63 em casa, por causa dos judeus, chamada prisão domiciliar, para que ele não pregasse mais o evangelho. Sabe o que era para Paulo? Paulo era para ser o homem mais revoltado da Bíblia, com crente, porque foram os próprios crentes que prenderam ele dentro de casa. Paulo, se tem um cara que era para sair da igreja por causa das pessoas, era Paulo. Ele ficou, irmão, você quer sair da igreja? Por quê? Ah, porque o pastor não me deu oportunidade, o pastor não me viu, o pastor não falou comigo, não me deu a paz do Senhor. Botei foto lá, o pastor não curte. Tem gente saindo da igreja porque o pastor não curte. Acho que o pastor tem tempo para ficar ali no Facebook curtindo as fotos dos membros da igreja todinho. Aí, quer sair por quê? Por causa disso. Pastor, eu quero sair da igreja. Por causa de quê? Por causa de problema. Irmãos, Paulo boiou 24 horas no destroço do navio. E estava dando glória a Deus porque sobreviveu, um montão de gente morreu. Paulo desceu num cesto, num muro do tamanho dessa igreja aqui, ó, num cesto. Porque o imperador fechou a cidade e falou, ele só sai daqui vivo ou morto hoje. Só sai daqui morto. Fechou a cidade. Aí os irmãos desceram ele pela janela num cestinho, para ele fugir da cidade de Damasco. Se tem um homem que era para ser revoltado com igreja, com crente, era Paulo, sabe por quê? Porque ele ajudou todo mundo. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, as últimas palavras de Paulo, ele fala, na minha audiência ninguém apareceu para me defender. Tem certeza que você vai abandonar Jesus por causa das pessoas?
Paulo entendeu que o relacionamento que ele tinha com os irmãos poderia até ser abalado, porque relacionamento não depende só de um, depende dos dois. Relacionamento é construído com 4 mãos, não com 2. Relacionamento não depende só do lado de cá, depende do lado de lá. Mas ele entendeu, meu relacionamento com os irmãos pode até ficar abalado, não por causa de mim, por causa dos outros. Mas o meu relacionamento com Deus não vai ser abalado por nada nessa vida. Então, isso é cristianismo. É o que a Nena estava falando. Se não te cortar, o que vale para Jesus não é o que você faz para Ele, mas a renúncia. Sabia que a renúncia conta muito para Jesus? Não é aquilo que você está disposto a dar para Jesus, é aquilo que você está disposto a perder por causa dele. E por causa dele, eu, na razão, perdoo o meu irmão. Por causa dele, eu vou ter que aprender a sofrer o dano. Paulo falou, chateado com a igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 1. Vocês não sabem sofrer o dano de umas coisas bobas? Se Paulo está sofrendo dano a ponto de morrer, por que eu não vou sofrer o dano, irmãos? Abrindo mão da minha razão. Às vezes, para você ficar bem com Deus, você vai ter que abrir mão da sua razão, porque o evangelho que está em evidência no evangelho, na tua vida com Deus, é a renúncia que você está disposto a fazer. Se você não consegue abrir mão de pequenas coisas, renunciar a pequenas coisas, como é que Deus vai te convidar para entrar em águas profundas, renunciando coisas maiores? Sabe por quê? Deus contou com Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo? Sabe por que Deus contou com Paulo sendo decapitado? Sabe por que Deus contou com João sendo degolado? Sabe por que Deus contou com eles para essas águas profundas de altas renúncias? Porque eles aprenderam a abrir mão de coisas pequenas. Será que Deus pode contar contigo para esse ministério? De abrir mão de coisas pequenas para te levar para coisas maiores? Então, uma leitura de Bíblia por semana não resolve o teu problema. Pastor, por que você está dizendo isso? Por causa de uma séria pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos. Uma séria e verdadeira pesquisa foi realizada e descobriram que uma vez de Bíblia por semana não resolve o problema do cristão. Não o deixa mais capacitado em nada. 2 vezes também não. 4 também não. 3 também não. 4 já começa a mudar o cenário. Pesquisaram e viram que a ansiedade sumiu. A depressão foi embora. Depois de 4 vezes lendo a Bíblia por semana. E se fizer 5, 6 e 7, que é uma vez por dia, todo dia lendo a Bíblia, a coragem de falar sobre a fé aumentou nos irmãos. Os irmãos começaram a sentir ousadia para falar de Jesus, porque a palavra começou a produzir um resultado extraordinário na vida deles. Isso é pesquisa, é fato. Então, mergulhe na palavra, busque a palavra, porque o que te mantém de pé não é o milagre, lembra que eu falei? É a palavra.